Olá pessoal, sou a professora Leila e vou iniciar hoje a nossa terceira aula do curso com o tema O papel do administrador empresarial. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o conceito do que faz um administrador empresarial. Mas antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de fazer uma revisão do que aprendemos na nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, aprendemos que a administração é o ato, processo ou efeito de administrar, e que para isso existem 4 elementos importantes, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Aprendemos que esses 4 elementos separados constituem as funções administrativas e que, quando visualizados de forma conjunta para atingir um objetivo organizacional, formam o processo administrativo. Também verificamos as 3 habilidades necessárias para ser um administrador. Falamos sobre elas e seus conceitos, as habilidades técnicas, as habilidades humanas e a habilidade conceitual. E por último, quais são as competências de um administrador e o conceito de cada uma delas: o conhecimento, a perspectiva e a atitude. Podemos dizer que a nossa aula anterior nós aprendemos que o conceito da administração se refere a um amplo conjunto de princípios, práticas e técnicas empregadas com o objetivo de conduzir a ação de um grupo de indivíduos, com a finalidade de se chegar a um determinado resultado. Agora sim, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre o que faz um administrador empresarial. Ele planeja, organiza e controla os processos financeiros, físicos, tecnológicos e humanos das empresas. Elabora fluxo de atividade e acompanha orçamentos, a fim de garantir a correta aplicação dos recursos e alcançar os resultados do negócio. Um administrador tem múltiplas responsabilidades e funções dentro de uma empresa. Ele é responsável por liderar pessoas, estruturar processos gerenciais e controlar recursos internos, como tempo, finanças e materiais. Ele desempenha funções estratégicas em empresas de todos os portes, em qualquer setor da economia. Ele pode também atuar como autônomo, prestando consultorias e até abrir o seu próprio negócio. Sua formação passa pelo estudo de matérias em diferentes áreas do conhecimento, o que torna seu mercado de trabalho muito amplo. O curso de administração, ou seja, o curso de bacharelado em administração, é muito importante. Ele prepara profissionais para gerenciar setores como marketing, produção, serviços, recursos humanos e finanças. A graduação em administração forma profissionais capazes de planejar estratégias e gerenciar o dia a dia de uma empresa, seja qual for o seu segmento. Agora, nesse momento, vamos ver as principais atribuições que a graduação em administração nos ensina. Ela nos ensina a atuar dentro de uma empresa, mas de que forma? Tornar a empresa na qual trabalha lucrativa. Conduzir o relacionamento entre empresa, funcionários e fornecedores. Organizar os projetos de marketing, publicidade e as promoções de venda dos serviços ou produtos. Coordenar a compra das matérias-primas, o estoque e a venda dos produtos finais. Cuidar do orçamento e fluxo de caixa. Auxiliar no processo de definição de metas e estratégias da empresa. Planejar e monitorar ações de sustentabilidade e responsabilidade social. Liderar equipes, engajando os colaboradores no alcance das metas da empresa.
Além de ter habilidades com números, o administrador precisa desenvolver uma série de competências para se destacar na profissão. Raciocínio lógico bem desenvolvido e visão ampla sobre o mundo corporativo, por exemplo, são habilidades essenciais para administrar uma empresa com excelência. A capacidade de analisar o mercado é outro conhecimento indispensável para um bom administrador. Para isso, ele deve estar disposto a se atualizar constantemente, buscar conhecimentos e aprimoramentos, acompanhando as mudanças e inovações. Saber planejar ações e enfrentar desafios também são capacidades relevantes para o perfil do administrador. Sua função envolve calcular riscos e encontrar o melhor caminho para resolver as dificuldades. Bom, pessoal, antes de encerrar a nossa aula de hoje, acredito que vocês tenham conseguido entender, compreender um pouquinho sobre a teoria dos passos da gerência de uma empresa, ou seja, do papel do administrador empresarial, falando teoricamente. Na nossa próxima aula, que vai ser amanhã, nós vamos juntar toda essa parte teórica da aula de ontem com essa aula de hoje, com os conceitos do que faz um administrador empresarial e vamos aplicar os passos para gerenciar uma empresa na prática. Gerenciar uma empresa na prática é uma tarefa bastante complexa, que exige uma série de habilidades distintas. Conforme o segmento da empresa, as habilidades podem aumentar ou até mesmo diminuir. As principais habilidades distintas para gerenciar uma empresa, podemos dizer que são o planejamento, o atendimento ao cliente, a liderança de equipe, gerenciamentos de custos, as negociações com os fornecedores e o acompanhamento de indicadores comerciais. Bom, pessoal, vou encerrar a nossa aula de hoje com a seguinte frase: em tudo que existe, há administração, seja ela do que for. Na próxima aula, aguardo vocês e vamos falar e conhecer como todo esse processo vai funcionar na prática. Abraços e até amanhã!